Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas 3, vamos ler do versículo 23 a 29. Gálatas 3, 23 a 29. Preste bastante atenção nessa leitura. Essa leitura tem algo extraordinário que Paulo vai dizer, está dizendo aos Gálatas. Vamos ler. Versículo 23. Olha como começa. Mas antes que viesse a fé. Nossa! Antes que viesse a fé. Então a fé ainda não havia vindo? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então uma fé que havia de se revelar no futuro. Mas o pessoal do Velho Testamento não creu, não teve fé. Que fé é essa do futuro que iria se revelar, que não havia se revelado? Continua. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, então a fé veio, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de sarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar. Ó Deus, lemos aqui a Tua palavra, que é verdade, Senhor. E olha quanta verdade tem aí. Abra o nosso entendimento, me ajude a saber falar sobre isso, depender do Teu Espírito. Olha esses meus irmãos que estão aqui, aqueles irmãos que nos ouvirão e assistirão pelo YouTube, Senhor. Ilumina os olhos do coração deles, que eles entendam isso. E venhamos ser cada vez mais libertos pelo conhecimento da verdade. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Então olha o que Paulo fala. Antes que viesse a fé. O que Paulo tem em mente? O que Paulo está enxergando? Ele está dizendo que antes que viesse a fé. Então uma fé estava para se manifestar, que ainda não havia se manifestado. Alguém poderia perguntar, mas que fé é essa, pastor? Se Paulo veio encontrar Jesus em Atos 9, na nova aliança, e o pessoal do Velho Testamento, lá em Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. Eles não acreditaram, acreditaram. Mas que tipo de fé o pessoal da velha aliança teve? Eles acreditaram em quê? O que Paulo tem em mente quando fala que uma fé diferente, uma fé estava para vir, que é uma coisa totalmente diferente? Então eu preciso distinguir isso, para mim compreender claramente o Evangelho, e saber o que é a graça de Deus, saber e crer que nós estamos no Novo Testamento. Não me leve a mal de eu repetir isso. Nós não vivemos no Velho Testamento. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós não vivemos no Velho Testamento, nós somos igreja. Nós vivemos no Novo Testamento. As promessas que a igreja tem é nova aliança. Sim ou não? Então, quando Paulo está falando dessa fé que havia de vir, Paulo não está dizendo a forma que eles creram lá na velha aliança. Paulo está dizendo que um novo conhecimento está se manifestando. E uma fé diferente, uma cabeça diferente, uma compreensão diferente daquelas que eles tiveram no passado, vai se manifestar. Então, que fé é essa que Paulo está dizendo? A fé produzida pelo Evangelho, a fé pelo conhecimento das coisas que Cristo trouxe depois que Ele morreu, ressuscitou e surge a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não?
Uma coisa é ter aquela cabeça do Velho Testamento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer voto, sacrifício, viver em guerra, viver em batalha, eu vou subir em monte. Essa é a cabeça do Velho Testamento. Toda hora tem um inimigo, um problema, uma muralha. Eu vou fazer campanha de Jericó, eu vou rodear, vou atacar uma pedra no gigante. Na Nova Aliança não tem nada disso. Tudo isso já caiu, já acabou na cruz. É totalmente diferente. Mas alguém diria, então, pastor, o pessoal do Velho Testamento teve fé? Teve. Vamos trabalhar nisso para depois vir para essa fé de futuro que Paulo disse que havia de se manifestar. Vamos lá, Josué capítulo 1. Quantas pregações eu mesmo no passado fiz desse texto? Josué capítulo 1, Moisés morreu. Josué agora vai entrar na terra prometida. Ele é o líder da nação agora. Ele é o líder da nação. Então Deus está dando conselho para ele. Olha lá. Capítulo 1. Vamos ver o versículo, desde o versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Ser forte, corajoso, você vai fazer que esse povo herde a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Não somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer, olha, fazer o quê? Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do quê? Desse livro da lei, livro da lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Deus chama Josué. E manda Josué tentar para quê? Fazer tudo quanto está escrito no livro da lei. Presta atenção. E Josué tinha que meditar, ser forte, corajoso e entrar na terra prometida. Ele fez isso. Começou vencendo a primeira batalha, Jericó. Ele fez isso. Mas agora eu te pergunto, já vi gente fazendo campanha na fé de Josué. Não leve a mal que eu falo assim. Presta atenção. O que Josué entendeu da cruz, meus irmãos? O que Josué entendeu dos feitos da cruz, da redenção, da justificação, do novo nascimento, do sangue derramado? O que ele conheceu do Novo Testamento de Josué? Ele viveu milhares de anos antes. Foi um homem de fé? Foi. Mas que fé ele teve? Nada da nova aliança. A fé dele era aquilo: eu tenho que entrar na terra, levar esse povo lá para dentro e lutar. Vocês estão entendendo ou não? Então, qual o conhecimento que ele tinha do Evangelho? Hoje você tem o Novo Testamento nas mãos. Tem tudo que Paulo escreveu, todos os escritos do Novo Testamento. Olha, a palavra igreja não existia no Velho Testamento. A igreja vem existir no Novo Testamento. Velho Testamento é a história do povo judeu, judaísmo. Josué teve fé? Teve, mas que fé ele teve? Ele conheceu o Evangelho? Não. Ele tinha que entrar naquela terra. Vocês estão entendendo? Tinha que lutar, derrubar Jericó, matar muita gente. Olha a cabeça de Josué, para você entender que fé ele tinha. Ele teve fé? Teve. Mas Paulo está dizendo uma fé que viria no futuro, que havia de se manifestar. Não é o tipo de fé que Josué estava tendo ali para entrar na terra prometida. Vocês entendem? Agora eu pego você, igreja, levo para fazer a campanha de Josué. Vou ler esse texto, é bonito. Seja forte, corajoso. Medita o que? No livro da lei. Era a única coisa que tinha escrita. O livro da lei, nada mais escrito. Nada mais escrito. Procura fazer o que? Como está na lei direitinho. Era aquilo que Josué tinha que fazer.
Vocês entendem? Qual o conhecimento que ele tinha de Jesus Cristo? Josué, nada. Que conhecimento ele tinha sobre ele nos libertou do império das trevas? Colossenses 1, 13 e 14. Não tinha nada. Então, se eu pego a igreja e levo para essa mentalidade de Josué e fico lá a vida toda, eu vou criar um monte de gente com a cabeça de Josué, aquela fé ali. Eu tenho que lutar, eu tenho que guerrear, eu tenho que entrar na terra, eu tenho que pisar a planta do pé. E o povo não conhece o que aconteceu na cruz e o que veio depois da cruz. Não conhece o Evangelho. Porque Evangelho não é o Velho Testamento. O Evangelho, as boas novas de grande alegria, é nova aliança. Começa na cruz o Evangelho. Josué teve fé. Mas aquela fé que Paulo está dizendo que de futuro havia de se manifestar, você pode ter certeza. Não era essa fé de Josué. Josué foi um homem de fé, foi um herói da fé. Foi. Mas não era a fé de Josué. Nós vamos falar que fé era essa mais para frente. Vamos para outro texto, Juízes. Josué, depois de Josué já vem o quê? Juízes, olha lá. Juízes, capítulo de número 6. Vamos lá. Vai na fé de Gideão, né? Quantas pessoas fizeram a campanha dos 300? Dos 300 de Gideão, sim ou não? Né? Quanto que se prega mais de Gideão do que aquilo que Cristo fez na cruz? Né? E qual é a história de Gideão? O povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor, Deus entregou eles na mão dos medianitas. Os medianitas, Israel plantava, quando chegava a hora da colheita, os medianitas roubavam toda a comida deles, limpavam toda a agricultura deles e ficavam sem nada. Eles eram roubados o tempo todo, estava um povo enfraquecido. Então Deus levanta Gideão, né? Gideão está malhando trigo no lagar, oprimido lá, abatido, né? Aí o pregador vai falar assim: você está oprimido? Você está abatido, né? Vai contar a mesma historinha de Gideão. Você entende ou não? Né? Quem não está abatido, quem não está oprimido, ele está malhando trigo ali. É a história dele. Vamos lá, versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás, as Biesrita, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Chamou ele de homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te mandei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, como livrarei? Olha lá. Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu disse que serei contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal para que és tu, Senhor, que falas comigo. E daí para frente. E daí depois veio uma grande multidão, e foram escolhidos 300, você sabe. Deus deu uma estratégia e eles venceram com 300 homens todos aqueles medianitas. Agora eu te pergunto, olha a cabeça de Gideão. Ele está ali oprimido, faltando comida, malhando trigo num lugar de espremer uva, que lá não malhava trigo. Está oprimido, se sentindo pequeno, né? Uma boa pregação. Você se sente pequeno, mas Deus manda te dizer: você é valão valoroso, ralabacatarabanaia. Não é assim essas pregações? Levanta a cabeça, o Senhor é contigo. Não falou nem glória. Não leve a mal, você é visitante, não leve a mal que eu faço assim, eu faço mesmo, né? Qual era a cabeça de Gideão? Ele está oprimido, ele não tem fé para nada. Vem o anjo de Deus, fala com ele e tal, ele vai ter aquela vitória com os 300 de Gideão. Pensa bem, o que ele conheceu do Novo Testamento? O que ele conheceu de Jesus Cristo? Eu quero que você pense. Foi um dos heróis da fé? Foi. Não, ele creu em quê? Em vencer os medianitas. Nada mais que isso. O que ele conheceu da cruz, da redenção, da salvação eterna, do sangue de Jesus Cristo, da nova aliança no sangue de Jesus Cristo?
Ele não conheceu nada, irmãos. Vocês estão entendendo? Agora eu vou pegar você, que é a igreja da Nova Aliança, e vou trazer você para a fé de Gideão. E vai você fazer uma campanha dos 300, né? Por 300 na igreja, para pôr a mão na tua cabeça toda hora. Você já fez isso 100 vezes, vai fazer isso 101. E levar você a essa mentalidade de fé. Primeiro eu crio o inimigo na tua cabeça. Inimigo, o diabo, né? Depois, agora você vai ter que lutar. Agora nós vamos fazer a campanha dos 300. Encho você de envelope. E mando você entrar em guerra contra os medianistas. Quem são os medianistas? É teu filho que não quer vir na igreja, teu marido que ainda não é crente, que tem demônio, é o problema, é a luta, é o dinheiro. Sabe, cria uma neurose na tua cabeça. Agora, Gideão teve fé? Teve. Que Paulo fala, a fé que de futuro havia de se manifestar. Não é nada disso. Então, se a igreja ficar com essa mentalidade de Gideão, é uma igreja presa, apagada, não conhece a vitória da cruz, não conhece o poder da ressurreição de Jesus Cristo, não conhece o grande e poderoso Jesus Cristo. Jesus Cristo é pequenininho para eles. Entende isso ou não? Vamos ver outra pessoa que creu do Velho Testamento. São dezenas, peguei aqui só 3, vamos lá. 7 mergulhos de Naamã, vamos lá, segundo as Reis, né? Passa aí 1º e 2º Samuel, depois vem 2º Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Você já viu, deve ter até feito campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Já fez, né? Tá, até eu já fiz. Então Naamã era vamos ler aqui, capítulo 5, versículo 1, 2º Reis 5, 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E ouve essa coisa toda. Versículo 8, olha lá. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Olha de onde vem o homem de Deus. O homem de Deus vem da velha aliança. Na nova aliança, todos somos homens e mulheres de Deus. Todos. Comprados pelo sangue. Esse negócio de homem de Deus em destaque maior, ele é melhor. Ele é melhor porque está atrás de um púlpito, ele é maior que todos. Todos têm que obedecê-lo cegamente. Vem daqui, o homem de Deus. Ele é homem de Deus. Continuando. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, seus carros, parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou mensageiros dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, né? Daria um passe, olha lá, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão, né? Chamaria para vir na frente: vem aqui que eu vou te libertar, e põe a mão e abençoa, e, né? Queria que fizesse tudo isso. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram ele, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus
Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do seu servo. Ele, porém ele disse: não, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou para que aceitasse, mas se recusou. Até aí. Então Naamã vem leproso, um general, homem famoso, o profeta, né? Por quê? Por que fala assim o profeta? Repare bem, no tempo de Eliseu, não tinha todas essas escrituras. Como que Deus falava? Deus mantinha um profeta na nação e falava pela boca desse profeta. Não tinha todas as escrituras que nós temos hoje. O que tinha escrito? Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Os primeiros 4 livros da Bíblia. Não tinha o resto das coisas. Então Deus usava um homem que se revelava para ele era a boca de Deus. Era o profeta. Hoje em dia nós temos a palavra completa. Nós não precisamos de um cara para falar alguma coisa. O nosso cara, para brincar, é Jesus Cristo. E tudo que Deus tem que falar está escrito aqui, principalmente na Nova Aliança. Eu não preciso de ninguém que venha falar alguma coisa misteriosa, porque a minha fé é bíblica, está escrito aqui. Você quer ouvir um verdadeiro apóstolo? Leia as cartas de Paulo. Olha a boca do apóstolo para nós que somos gentios. O que sai disso é invenção do homem. É misticismo, é aquela coisa de querer sentir um sobrenatural, não é? Entende ou não? Naamã vem. O profeta fala para ele: vai dar 7 mergulhos. Ele deu. Olha, bom tema para campanha. Os 7 mergulhos de Naamã. Você já fez campanha assim? Agora eu te pergunto, Eliseu, o que ele conheceu do evangelho que nós conhecemos hoje? O próprio Naamã que foi curado, o que ele conheceu de Jesus Cristo, gente? Tiveram fé? Eliseu era um homem de fé? Sim. Mas o que ele conheceu da cruz, da redenção, da justificação, da libertação do império das trevas? Não conheceu nada. Vocês entendem ou não? Não conheceu nada. Nada das obras de Cristo na cruz. Isaías não tinha nem escrito o livro dele ainda. O que ele conheceu? Agora, se eu pegar a igreja, levar lá os 7 mergulhos, fazer a cabeça das pessoas ficar ali, a fé delas vai ser uma fé chucra nessas coisas. É isso que ela vai fazer campanha. A lepra é o problema, agora Deus vai limpar a lepra, e 7 mergulhos, e derrama os envelopes para todo mundo pegar, trazer um por dia, e aquela encenação toda. Mas não é a fé que de futuro havia de vir. Vocês estão entendendo? Visitante, está achando meio esquisito essa conversa? Não? Posso caminhar? Não é isso. Você prefere ter a cabeça do quê? Da nova aliança onde nós vivemos? Ou viver com a cabeça da velha aliança, que não entende a nova aliança? Todos quantos só estão no Velho Testamento têm um véu, não conseguem enxergar a nova aliança. A nova aliança é estranha, é meio esquisita, é tudo de graça. Não, eu preciso pagar alguma coisa, tem que me custar alguma coisa. Essa é a mentalidade da velha aliança. O que Naamã e Eliseu conheceram da redenção da cruz? Não conheceram nada, meus irmãos. Tiveram fé? Tiveram. Mas não a fé que Paulo estava dizendo que lá no futuro havia de se manifestar. Você entende isso ou não? Entende ou não? Então presta atenção. O conhecimento que nós temos hoje da nova aliança é muito grande. A palavra está encerrada, não tem mais nada a ser escrito. A Bíblia não se acrescenta mais nada. As cartas de Paulo foram escritas para quê? Ele diz, a igreja tal. Foi escrito para a igreja que somos nós. É isso que nós temos que aprender. Vamos anular o Velho Testamento? Não estamos anulando nada. Nós conhecemos o Velho Testamento e aprendemos o que acabou por lá, o que não passou depois da cruz. Né? Quando Paulo fala em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, o que Paulo está dizendo? Que toda a lei da velha aliança, todos aqueles rituais, aquelas cerimônias, tudo aquilo acabou na cruz. O fim de tudo aquilo é Cristo, acabou. É bonito as histórias da velha aliança, bonito. Moisés abriu o mar, não foi maravilhoso? É lindo aquilo. Mas eu tenho que entender que o fim da lei é Cristo. Tudo aquilo foi muito bom. Mas agora veio uma nova revelação na nova aliança, na pessoa, no verbo que se fez carne, Deus que se humanizou, que assumiu a forma de homem. O extraterrestre, para você entender simples, que veio de uma outra dimensão, assumiu a forma de um homem, que é Deus,
homem, e na cruz resolveu o problema da humanidade. Está bem claro isso? Agora eu vou te fazer algumas perguntas. Vamos lá. Vamos ler Romanos, capítulo 1. Abre lá, Romanos 1. Romanos 1. Vamos ler o versículo 16 e 17. Olha o que Paulo fala. Pois não me envergonho do Evangelho. Então Paulo não se envergonha do Evangelho. Quando Paulo fala do Evangelho, Paulo não tem em mente o Velho Testamento. Paulo tem em mente a nova aliança, aquilo que Deus revelou a ele, aquilo que Cristo revelou a ele. O que é a palavra Evangelho? Boas notícias de grande alegria. Então ele fala, pois não me envergonho do Evangelho. O que ele fala aqui que é o Evangelho? Porque é o poder de Deus. Espera aí. Então o que é o poder de Deus? O poder de Deus, Paulo fala que é o Evangelho, as boas novas de grande alegria. Isso é o poder de Deus. Olha lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O que eu encontro no Evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, olha lá, de fé em fé, como está escrito. Aí Paulo vai pegar a frase da velha aliança. O justo viverá pela fé. O que Paulo está em mente quando ele fala que o justo vai viver pela fé? Que fé ele está pregando? Ele está falando da fé do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Ele está dizendo que o justo que foi justificado pela obra da cruz, ele vai viver pela fé no Evangelho que é o poder de Deus. Agora, se a minha mentalidade está só para a velha aliança, eu não consigo crer no Evangelho. Eu não consigo entender que tudo é de graça da parte de Deus para o homem, não tem custo. Eu não consigo entender que Deus me deu tudo gratuitamente e não cobra por nada. Eu não consigo entender. Fico com a mente fechada. Fechada para o conhecimento da nova aliança. Totalmente fechado. Então quem é o justo? Sou eu e é você. Como que nós vamos viver? Pela fé. Qual fé? Paulo fala, fé que de futuro havia de se manifestar. Qual é essa fé que de futuro havia de se manifestar? A fé evangélica. A fé produzida por Cristo na cruz e tudo que veio da cruz para cada um de nós. Esse conhecimento novo. A nova aliança no sangue dele. O que ele mandou pregar para todo mundo? Ele falou, vai para todo mundo e fica contando a história de José. Ele falou, vai para todo mundo e pregue o Evangelho. A boa nova de grande alegria. É isso que vocês têm que falar. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. É isso que Jesus mandou pregar. Entende ou não? Entende o conhecimento do novo, diferente do velho? Entende ou não? É diferente. Vamos em frente. Olha a chuvinha, está caindo. Benção. Tem umas goteirinhas aí, fica de olho aí. Infelizmente. Mas vamos para outra coisa. Qual é o núcleo desta fé evangélica? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Efésios 2, 8. Aqui na igreja a turma está cansada de... Mas o que está escrito em Efésios 2, 8? Olha lá. Vamos ler desde o versículo 5. Efésios 2, 5. Estando vós, como nós estávamos, estando vós mortos em vossos delitos, vos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pare aí. Porque pela graça nós somos salvos mediante o que há? Olha a fé que de futuro. Como era a fé da velha aliança baseada na lei? Eu tenho que fazer coisas, eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer. A fé do Velho Testamento é cheia de penitência, que você tem que fazer, não para de fazer. É a fé das obras. Qual é a fé da nova aliança? Cristo fez por mim, está consumado, pela graça sou salvo. O que é ser salvo?
Já cansei de falar isso. E você de ouvir. Salvo é alguém que já foi liberto do império das trevas, foi salvo, liberto dos cativeiros. Ele é de Jesus Cristo. Ele não precisa de libertação. Ele é salvo. Ele já foi salvo. A salvação começa aqui nessa vida. Eu sou salvo agora. Eu creio em Cristo. Ele me arranca do poder do diabo. Me justifica. Me liberta das cadeias. Me põe a salvo. Vai me manter salvo. E por fim eu vou herdar a vida eterna. Como que eu consigo isso? Fazendo esforço. Pagando o preço. Pondo dinheiro no envelope. Sendo dizimista, né? Fazendo não, eu não consigo isso por fazer nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a pessoa vai pensar assim, oh, eu que criei. Não, isso não vem de você. Até essa fé que você teve um dia, Deus que te deu. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de você, é dom de Deus. Não vem de obras. Não é nada que eu faça vai me libertar e me fazer ser salvo. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Josué entenderia isso. Eu tenho que entrar numa terra, matar um montão de gente. Gideão entenderia isso. Aí os midianitas, não nada. Eles tiveram fé, mas totalmente diferente do conhecimento da nova aliança. Você entende? Você entende que você não precisa fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é transmitir Cristo. A pessoa, eu estou numa luta grande, você precisa ser liberto. A pessoa é crente, 20 anos de igreja. Vem fazer aqui o culto da libertação. Não, presta atenção, tem que mexer com a tua cabeça. Aí a pessoa é 20 anos crente, ela não conhece o evangelho, não sabe o que é ser salvo. Então ela vai lá para alguém começar a gritar, sai, 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 põe a mão na cabeça para libertar ela. Mas espera aí, a libertação vem do que Cristo fez. Se eu sou salvo, eu sou liberto. Você é salvo, então o meu Redentor me libertou. É impossível ele não ter me libertado se eu sou salvo. Você entende ou não? O que é o salvo? Que foi tirado das prisões, tirado da mão do diabo, tirado, arrancado pelo poder de Jesus Cristo. É salvo. Agora ele precisa aprender o que é ser salvo. Tem um demônio na tua vida. Você precisa vir de sexta-feira na sessão do descarrego. E a pessoa que é crente há 20 anos, está com a cabeça no Velho Testamento, não entende a nova aliança. Ela vai lá achando que tem um demônio. Que ela está há 20 anos na igreja fazendo a mesma coisa e não acordou ainda. Vocês entendem? Pela graça, olha a fé que de futuro havia de se revelar, se revelando no Evangelho, através da vinda de Cristo. Continua outra coisa. Romanos capítulo 5, nós estamos em Efésios, volta. Romanos capítulo 5. Romanos 5, em 2, olha lá. Justificados, pois, pela fé. O que é ser justificado? Alguém que a dívida dele foi paga, ele não deve mais nada, ele tem um nome limpo. Aos olhos de Deus ele não tem culpa, ele foi inocentado. Então como que eu adquiro isso? Pela fé em Jesus Cristo. É Ele que me justifica. Então o justificado, Deus olha, ele quitou tudo, está tudo pago, ele está limpo, está perdoado, está inocentado, não deve mais nada. Por quem? Por Jesus Cristo, fez isso por ele. Então, justificado pela fé, o que acontece? Olha o que ele diz: temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, o que me dá acesso à graça? Eu tenho acesso pela fé na graça de Deus. Essa fé, esse conhecimento é que me dá acesso a essa graça de Deus. É essa fé. Que Gideão entendeu disso? Nada. Josué também não. Nada, absolutamente nada. Eles estavam lá naquele mundinho do passado. O que eles enxergaram disso que eu estou te dizendo? Nada. Enxergaram nada. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça
na qual, nesta graça, nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E aí ele vai dissertando sobre isso. Então, por esta fé que eu tenho acesso à graça de Deus. E nessa graça nós estamos o quê? Estamos firmes. Vamos lá, penúltimo livro da Bíblia, Judas. Vamos lá, Judas, Apocalipse. A partir do versículo 3. Vamos lá. Versículos 3 e 4. Penúltimo livro da Bíblia, Judas, versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, fui que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a fazer o quê? A batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. O que ele está dizendo? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então o que ele fala? Ele se sentiu, ele nos orientou a batalhar diligentemente. Por qual fé? Por essa fé, a fé da nova aliança. Batalhar diligentemente por esta fé, que foi entregue aos santos. Que foi entregue a quem? A santos. Quais santos Judas tem em mente? Aqueles que foram salvos, são santos, que são igreja. Esses têm que batalhar diligentemente por essa fé. Essa fé foi entregue a eles. Por quem foi entregue a eles? Por Deus. Paulo fala, a fé que de futuro havia de se manifestar. Qual é a fé do futuro? A fé evangélica, trazida pelo conhecimento do evangelho. Coisa que a maior parte daqueles irmãos da velha aliança, que não conheceram, eles viveram numa outra época. Deus se manifestou, foi grande o que eles fizeram, foi. Mas não esse conhecimento que nós temos hoje através da nova aliança, do Novo Testamento. Então ele orienta, batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue, uma fé entregue por Deus aos santos. Agora vamos lá, Filipenses capítulo 1, o que Paulo fala? Deixa eu chegar lá. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Vivei acima de tudo, olha o que Paulo fala. De modo digno de quê? Do Evangelho, das boas novas de grande alegria. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, a nova aliança. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes. E firmes em quê? Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, por quê? Pela fé evangélica. O que é fé evangélica? Produzida pelo conhecimento do Evangelho. Essa é a fé que Paulo está dizendo. Nós estarmos juntos, por isso que precisamos estar juntos, no mesmo espírito, lutando juntos, pela fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. É a fé evangélica. Acredita nisso ou não? Olha o que ele diz. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvi que é meu. Então, que fé é essa que Paulo tem em mente? A fé? Hein, meus irmãos? Respondam.
A fé evangélica. A fé evangélica. Vocês entendem? Entendem isso? Está bem claro isso na mente de vocês? Presta atenção. A nova aliança é onde a igreja vive. A igreja veio nascer no Novo Testamento. No Velho Testamento, procura lá a palavra igreja. Não existe. Eu falo isso 1000 vezes. Depois que Cristo morreu na cruz, que o véu se rasgou de alto a baixo, começa tudo novo. É o Evangelho. Eu vou descobrir tudo que Deus fez por mim através de Cristo na cruz. Aquela mentalidade da velha aliança, da lei, das guerras, da batalha, aquilo acabou, encerrou-se. Entende o que eu estou dizendo? A minha visão de Deus é totalmente diferente através do Evangelho. Agora, para nós encerrarmos, deixa eu ler aqui 2 textos para você. Hebreus capítulo 11. Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Versículos 39 e 40. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Depois você ler, vai falar tudo isso aí que nós falamos. Depois que ele vai concluindo essas pessoas todas que ele vai citar do Velho Testamento, ele vai citar aqui, ó, versículo 39 e 40. Ora, todos esses, presta atenção, isso aqui abre o teu entendimento. Ora, todos esses obtiveram um bom testemunho por sua fé. Presta atenção. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Presta atenção. Ora, todos esses, todo aquele povo que ele vai citar aqui em Hebreus 11 da Velha Aliança, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. A promessa não se concretizou diante dos olhos dele. Agora, leia e entenda isso aqui. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. A respeito de quem? Do pessoal da nova aliança. Eu vou ler de novo. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior. Superior, está bem claro isso? A nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então quer dizer que na nova aliança Deus proveu uma coisa superior àquilo que estava na velha aliança. Sim, eles alcançaram a concretização da promessa na velha aliança? Não, porque eles, sem nós, sem o pessoal da nova aliança, não poderiam ser aperfeiçoados sem nós, porque Deus proveu para nós coisa superior. Não está escrito aí? Está escrito. Outra mentalidade. Vou dar um exemplo que eu já dei aqui, só para você entender. Suponhamos que tenha um índio de 90 anos. Ele viveu na mata mesmo, lá no meio do mato. Bom, só um exemplo, né? Uma ilustração. Ele não teve contato. Bom, os índios agora tem parabólica, tem televisão, tem até celular lá, né? Mas um índio que viveu no meio do mato, que vivia das raízes, da caça, ele não teve contato nenhum com a tecnologia. Ele viveu 80 anos lá no meio do mato. O conhecimento dele, ele sabe tudo sobre as plantas, a cura natural, ele sabe tudo, ele viveu lá. E alguém descobre esse índio lá, consegue falar o idioma dele, traz ele para o meio da cidade. Ele nunca viu isso. Daqui a pouco ele chega no meio da cidade, é avião passando, é helicóptero, é carro, é painéis, é um celular, é um outro mundo, um outro conhecimento, é uma êxtase. Por quê? Porque a cabecinha dele viveu lá anos no meio do mato, com aquela visãozinha daquelas coisas. Mas quando ele vem para um lugar, um mundo novo, é estarrecedor o conhecimento, é uma coisa gigantesca. Então é assim quem vive com a cabeça na velha aliança. Presta atenção, ele está com aquela cabecinha lá. Ele está ainda procurando ser liberto. Ele ainda acredita que um pastor vai dar uma rosinha para ele, que diz que tem unção, que vai para casa, que vai libertar a casa dele. Olha a cabeça dele onde está. Pensa, é aquele índio de 80 anos no meio do mato.
ele desconhece o mundo novo da nova aliança. Então esse índio estava lá, com aquela cabecinha. Quem está no Velho Testamento está com aquela cabecinha. É unção, é monte, é guerra, é luta, é batalha, é campanha, é voto, tudo lá. Ele está lá com aquele mundinho. Ele não passou pela cruz ainda, ele não sabe o que aconteceu na cruz. Ele fala que crê em Jesus, mas quando você está lá com aquela cabecinha, você começa a entender a nova aliança, a grandeza da obra da cruz, o que Cristo já fez, o que é a graça de Deus, você entra numa nova dimensão de vida, de fé. Você vai ver que aquela cabecinha da velha aliança é exploração financeira. Você não pensa, você está acuado, ainda está naquele negócio assim: roubará o homem a Deus, não deu o dízimo, vai para o inferno, lá Deus. Você está com aquela cabecinha ainda. Mas quando você entende a nova aliança, você entra numa nova dimensão. Cristo já te libertou, você nunca mais vai deixar ninguém pôr a mão na tua cabeça, você nunca mais vai beber uma água ungida para ser liberto, você nunca mais vai passar por um passe pentecostal, sai para enfiar tua cabeça no chão, nunca mais. Você descobre, é um outro mundo, você é livre pelo poder de Deus. Será que você aceita isso? Será que você que está na internet, que vai me ouvir e assistir, aceita isso que eu estou te dizendo? Pare e pense. Para que eles da velha aliança sem nós nunca fossem aperfeiçoados. Deus proveu para nós uma coisa superior àquela que foi provida para eles lá na velha aliança. E para terminarmos, né, tem paciência, Colossenses 1. Colossenses 1. Vamos ler o versículo 26, o que Paulo está dizendo aqui. Olha lá, Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto, presta atenção, leia com uma mente renovada para entender. Não fique cansado agora, presta atenção. Não pense no lanchinho. Vamos lá. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Espera aí, pastor. Então quer dizer que tinha um mistério oculto dos séculos e das gerações. Que século e quais gerações? Do passado. Do passado. O mistério que esteve oculto deles, que eles não conheceram. Qual é o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações? Vou ler de novo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou para quem? Aos seus santos, ao povo da nova aliança. E qual é esse mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O que ele está dizendo? Que esse mistério é que Deus habitaria agora em nós. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Na velha aliança ninguém era templo do Espírito Santo, mas na nova aliança todo que crê é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. Então isso esteve oculto da geração passada do século. Mas na nova aliança Deus revelou aos santos. Qual era o mistério? Cristo estaria em nós. Cristo habitaria em nós. Cristo viveria em nós. Esse é o mistério. Estava oculto. O que eles entenderam disso? Continuando. Versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, me esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Cristo em nós, então, hoje, na nova aliança, todo que crê é um templo de Deus, selado com o Espírito Santo. Deus habita nele. Sim ou não? Você acredita nisso? Eu não preciso buscar o Espírito Santo. Toda quarta-feira é culto de busca do Espírito Santo. Mas se ele está em mim, por que eu vou buscar? Eu vi alguém no Novo Testamento dizendo que você tem que buscar muito o Espírito Santo. Busca. Paulo fez culto de busca do Espírito Santo. Mas eles afirmaram: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não sabem disso. Era um mistério que Deus viria para dentro de cada um de nós na nova aliança. E para terminarmos, vamos lá, Gálatas.
onde nós começamos, capítulo número 3. Vamos ler com calma agora. Olha lá. Agora você vai ler com entendimento. Olha aqui, ó. Gálatas 3:23. Mas antes que viesse a fé, está bem claro isso na sua mente agora? Qual é essa fé? Produzida pelo conhecimento da nova aliança. Antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei. Estava tudo debaixo da lei, olha lá. E nela encerrados, aguardando o quê? Para essa fé que de futuro havia de se revelar. Não havia sido revelado ainda. De maneira que a lei nos serviu de aio. O aio é um condutor. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados ao aio. Então a fé da nova aliança veio, nós cremos. Eu não estou mais subordinado à lei, eu me libertei da lei, acabou, aquele não serve mais para nada. Tendo vindo a fé, não estamos mais subordinados à lei, ao aio. Sim ou não? Não é isso que está dizendo aqui, continua. Agora ele fala, olha aqui a verdadeira fé. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Continua a leitura para terminar. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora leia e entenda. Vindo, porém, à plenitude do tempo, quando o tempo se completou, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Jesus nasceu debaixo da lei, sob a lei, para fazer o quê? Para nos resgatar. Nasceu debaixo da lei, nascido de mulher sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então Jesus nasceu sob a lei para resgatar-nos, nos tirar de debaixo da lei, para recebermos a adoção de filhos. Agora olha lá. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Quem? O Espírito Santo, o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Porque eu sou filho, o que Deus fez? Enviou o meu coração, eu não estou buscando Ele. O Espírito, porque eu sou filho, veio para dentro de mim. Olha o versículo 7. De sorte que você não é mais escravo. Você é filho. Você é escravo? Como não? Você não vai lá de sexta-feira, sui. Escravo é que faz isso. Você não vai lá, pastor, passa um olhinho aqui, põe na mão da minha cabeça e me dá um descarrego aí que eu estou mal, pastor. Você não vai lá? Não vai mais. Você bebeu aquele litro de água orada que te deram para se libertar. Não vai mais. E o demônio está em volta de você. Você está lá encosto para cá, não mais. De sorte que você não é mais escravo. Você é o quê? Você não é mais escravo. Você não é escravo. Você não é escravo. Nós não somos mais escravos. Você não é mais escravo. Acabou a escravidão. Quando é que eu vou acreditar nisso? Agora eu sou filho. E se eu sou filho, olha lá. Eu também sou herdeiro. Tudo que Deus tem é meu. A herança de Deus não é prata, ouro, não é essas coisinhas do homem. Deus não está nem aí para dinheiro. Quem está atrás de dinheiro é o homem, é esse sistema. Você pensa que Deus está preocupado com um altar de ouro? Ouro lá para Deus é que nem asfalto para nós. E o ouro de lá é melhor do que aqui, porque lá a rua é de ouro transparente. Aqui não é transparente. Olha que tecnologia tem lá. Ele joga aquilo na rua, que nem asfalto, não tem valor nenhum. Você é herdeiro de Deus, você vai herdar coisas extraordinárias lá. Não é aqui na terra. Nós não somos aqui da terra. Você entendeu essa fé de futuro? Já se revelou. E qual é a fé evangélica? Fala assim, amém.